tudo bem? Tudo positivo por aí? Meu nome é Jéssica. E o meu nome é Natália. Nós somos da equipe do Projeto Educatia. Sejam bem-vindos ao quadro Que Conhecimento. Vamos falar sobre a química dos conservantes? Você já deve ter ouvido falar sobre os conservantes, principalmente que eles estão presentes nos alimentos industrializados e normalmente fazem mal à saúde. Mas você sabe por que isso acontece? E conhece os conservantes naturais? O mundo dos conservantes é vasto e nesse vídeo vamos nos aprofundar nele. Para entendermos melhor como os conservantes artificiais funcionam, primeiro iremos entender o que de fato são. Os conservantes fazem parte da classificação de aditivos alimentares que têm a função de diminuir ou inibir o crescimento de micro-organismos indesejáveis. Assim, mantêm a qualidade e aumentam o shelf life dos alimentos, ou seja, prolongam o seu tempo de prateleira sem perder as suas principais características como aroma, sabor, aparência e textura. E como nem todos os alimentos utilizam o mesmo tipo de conservante, a indústria alimentícia precisa escolher adequadamente cada conservante para cada tipo de produto, levando em consideração qual micro-organismo deve ser inibido, a facilidade de manuseio, o impacto no paladar, o custo e principalmente sua eficácia. E de acordo com seu uso industrial, podem ser classificados em antimicrobianos, antioxidantes e inibidores de enzimas. Os antimicrobianos servem para inibir o crescimento de micro-organismos nos produtos, como fungos e bactérias. Os antioxidantes atuam inibindo ou retardando a deterioração, rancidez e descoloração decorrente da alta oxidação em alimentos gordurosos. Já os inibidores de enzima retardam os efeitos deteriorativos causados pela presença de algumas enzimas nos alimentos. Compostos frequentemente usados pela indústria alimentícia são os parabenos, o sulfato de potássio, sulfitos, ácido benzoico, nitratos e nitritos. O ácido p-hidroxibenzoico, ou metilparabeno, foi utilizado pela primeira vez em 1932 como conservante. Entretanto, devido ao seu gosto desagradável, deixou de ser destaque na parte alimentícia e atualmente é usado largamente na indústria cosmética e farmacêutica, principalmente em álcool em gel e produtos de base aquosa como cremes hidratantes, sendo permitido o uso de no máximo 0,8% de parabeno total no cosmético. Os parabenos atuam em uma faixa de pH entre 3 a 8 e geralmente são mais eficientes em fungos e leveduras do que bactérias. Um exemplo de sua utilização são as bebidas fermentadas, como as cervejas, e as não carbonadas, como os chás. Agora falando do setor de panificação, o ácido sórbico, sorbato de potássio e propionato de cálcio são os compostos mais eficazes contra a formação de bolores, que é um problema bem recorrente deste setor. Contudo, o sorbato de potássio inibe a ação da levedura, logo não é indicado para a fabricação de alimentos que utilizam fermentação. Então, ele só é adicionado em produtos como doces de leite, pizzas congeladas, geleias de frutas, recheios forneáveis, entre outros. Outro conservante bastante utilizado, principalmente no mercado de sucos de frutas, é o dióxido de enxofre. Dentre as enzimas relacionadas com o esclarecimento enzimático de sucos de frutas, a polifenolizidase, na presença do oxigênio, pode catalisar reações envolvendo compostos fenólicos, naturalmente encontrados nas frutas. O papel dos agentes sulfitantes é prevenir o escurecimento devido à sua capacidade redutora. Deste modo, eles agem competitivamente com o oxigênio da polifenolizidase, formando produtos incolores. E com a prevenção da concentração das meloinidinas, o nosso suco de maçã não fica marrom. A indústria de vinhos também utiliza sulfito de sódio e bisulfito de potássio para combater os bolores, leveduras e bactérias. Esses compostos possuem ação antimicrobiana seletiva e, portanto, interrompem a ação apenas das bactérias acéticas, que podem converter o álcool etílico a ácido acético, o que causaria o avinagramento do vinho. A sua quantidade é restrita a 210 mg de dióxido de enxofre por litro em vinhos brancos e rosados com teor de açúcar menor que 5 gramas por litro. Contudo, o dióxido de enxofre não pode ser usado em alimentos considerados fontes de amina ou vitamina B1, como carne de porco assada, grãos de cereais e castanha do Pará, já que ele inativa esta vitamina. E apesar do corpo necessitar de 700 mg de enxofre diariamente, o seu excesso poderá causar algumas reações adversas, como dores de cabeça, dores intestinais e diarreia.
Agora falando do ácido benzoico, ele é mais utilizado na indústria em função do seu baixo custo e alta eficácia. E embora o ácido benzoico ionizado seja o agente antimicrobiano mais efetivo, usa-se preferencialmente o benzoato de sódio, que é cerca de 200 vezes mais solúvel. É recomendado utilizar este conservante apenas em alimentos com pH abaixo de 4,2, já que quanto menor o pH do alimento, menor a concentração de ácido benzoico necessário para a conservação do produto. Por ter a sua ação favorecida em meio ácido, um dos seus maiores usos é na utilização em bebidas carbonatas como refrigerante, por justamente garantirem um meio ácido. De acordo com a Anvisa, o limite máximo permitido de benzoato de sódio é de 0,05 gramas a cada 100 ml. O ácido benzoico, combinado ao ácido ascórbico em elevadas temperaturas, podem resultar no benzeno, que é uma substância cancerígena que pode causar tonturas, vômitos, fadiga e, em casos graves, danos neurológicos. Obviamente, isso depende do tempo e quantidade ingerida. Geralmente, os refrigerantes que podem produzir um benzeno são à base de laranja ou limão, por causa do ácido ascórbico naturalmente presente dessas frutas, e em produtos light ou diet, pois nessas bebidas não há adição de açúcar. Os compostos nitratos e nitritos de sódio e de potássio são especialmente usados em carnes e derivados, pois além de combaterem a deteriorização bacteriana, são também fixadores de cor, sabor, textura e agem como antioxidante. A função mais importante como aditivo é proteger contra a bactéria Clostridium botulinum, causadora de botulismo, que pode ser extremamente tóxica ao ser humano, causando infecções e intoxicação alimentar. Apesar dos benefícios na conservação dos alimentos, o uso dos nitritos poderá trazer danos à população, já que é capaz de oxidar o ferro presente na hemoglobina do seu estado ferroso para o estado férrico, transformando-a em metahemoglobina, que além de serem cancerígenas, estão relacionadas ao aumento da pressão arterial e ao surgimento de doenças no aparelho circulatório, digestivo, entre outros. É importante ressaltar que esse risco toxicológico é decorrente da ingestão diária dessas substâncias químicas. Em resumo, os conservantes artificiais têm malefícios individuais. Por exemplo, os parabenos podem gerar câncer de mama, sintomas alérgicos, melanoma, entre outros. Já os compostos de enxofre geram diarreia, dores estomacais e intestinais, como dissemos. Então, por qual motivo a indústria utiliza esse tipo de conservante se a longo prazo algum desses compostos podem afetar a nossa saúde? Nós moramos em um país tropical, certo? Por conta disso, o nosso clima é bem propício para o desenvolvimento microbiano. E além desse fator climático, há a possibilidade dos produtos serem armazenados em instalações inadequadas, do transporte ser realizado de maneira errada, ou ainda haver uma grande distância entre o centro de produção e o consumidor. Por isso, os conservantes são de extrema importância. Mas não se preocupe! O emprego de conservantes é limitado por normas específicas, fundamentadas em critérios restritos, apoiados em regulamentações a nível mundial por especialistas da Organização Mundial de Saúde, OMS, e Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO. Por exemplo, para a indústria inserir uma substância X na fabricação do seu produto, ela poderá submeter-se ao processo regulatório de aditivos e conservantes da Anvisa, que inclui a avaliação caso a caso dessas substâncias, a sua necessidade tecnológica, comprovação de segurança de uso, a estimativa de ingestão do aditivo, dentre outras informações. Entretanto, de acordo com a resolução RDC número 27 de 2010, os aditivos alimentares e os coativantes de tecnologia estão dispensados da obrigatoriedade de registro na Anvisa. Portanto, as empresas devem apenas apresentar um comunicado de início de fabricação junto ao órgão de vigilância sanitária. Sabe, isso me lembra de uma discussão que eu tive com uma colega uma vez. Ela me disse que os enlatados, tipo a sardinha, duram mais do que 4 anos por causa dos inúmeros aditivos alimentares artificiais que são adicionados no produto. Mas como isso é possível? No próprio rótulo não há nenhuma menção a esse tipo de conservante. Pois é, tive essa mesma reação. E quando questionei isso, ela disse que provavelmente era adicionado em poucas quantidades e por isso a indústria não precisava botar na embalagem ou algo assim. Nossa, será mesmo? Agora estou curiosa. Como é possível a sardinha durar tanto tempo, sendo que o peixe fora de refrigeração dura apenas alguns dias, no máximo?
Depois dessa conversa, eu fiz umas pesquisas e descobri que é por causa do processo de fabricação. A sardinha entra em um forno e é submetida a 118 graus Celsius. Essa alta temperatura serve tanto para esterilizar a lata e matar as bactérias, quanto para amolecer os ossos do peixe. Além disso, também é adicionado conservantes naturais, tipo óleo de soja. Conservantes naturais? Eu pensei que apenas os artificiais eram utilizados na indústria. Não, vou te explicar do início. Os conservantes artificiais são mais utilizados na indústria por causa da sua estabilidade química, da sua fácil aplicação e do seu baixo custo. Mas atualmente há uma maior exigência dos consumidores para os conservantes naturais. Assim, a indústria tem o grande desafio de substituir, na medida do possível, as substâncias sintéticas pelas substâncias naturais. Por isso que várias pesquisas têm sido realizadas e novas fontes de conservantes naturais vêm sido testadas para termos novas opções de aditivos. Os conservantes naturais são classificados em agentes antimicrobianos e agentes antioxidantes, sendo de origem animal, vegetal ou microbiano. A quitosana é um exemplo de conservante natural antimicrobiano de origem animal, pois é obtido a partir do exoesqueleto de alguns frutos do mar, como camarão, lagosta, siris e caranguejo. É utilizado no vinho como uma substituição ao anidrido sulfuroso ou dióxido de enxofre. Outros exemplos desses conservantes naturais são ácido acético, ácido láctico, nisina, sal e açúcar. O ácido acético é um ácido natural que se forma no vinagre por meio da ação da bactéria Acetobacter. E seu uso não é restrito apenas na ação preservativa, mas também funcionam como sequestrantes, acidulantes e agentes flavorizantes. Já o ácido láctico e seus sais atuam como agentes bacteriostáticos, que diminuem a taxa de crescimento e possuem efeito inibidor contra os seguintes micro-organismos: Salmonella, Listeria, Staphylococcus e Clostridium. O ácido láctico é aplicado como acidulante, regulador de pH e potencializador de sabor em refrigerantes, bebidas alcoólicas, sorvetes e outros tipos de bebidas. Normalmente, a dosagem usada está na faixa de 0,05% a 2%. A nisina é um antibiótico obtido a partir da cultura de cepas de Streptococcus lactis, sendo um polipeptídeo com aplicações restritas na indústria alimentícia, pois perde atividade em torno de pH 4 e abaixo de 20 graus Celsius. O uso simultâneo da nisina e do ácido sórbico permite obter uma ação microbiana bem ampla. Essa eficácia ainda cresce com a adição de agentes complexantes, tais como EDTA, citratos ou fosfatos. Seu uso é permitido em 3 categorias de alimentos. Nos queijos afinados e fundidos é autorizado até 12,5 mg por quilo. Em creme coalhado e mascarpone, com até 10 mg por quilo. E nos pudins de semolina e tapioca, até 3 mg por quilo. Dentre as maiores classes de compostos antioxidantes, destacam-se a vitamina C e os polifenóis. A vitamina C, ou ácido L-ascórbico, é uma substância hidrossolúvel que possui a função de eliminar radicais livres, podendo efetivamente capturar uma grande variedade de espécies reativas de oxigênio. Por causa do seu elevado potencial antioxidante, ele é particularmente importante na estabilização de óleos e gorduras. Os polifenóis são encontrados principalmente em plantas e frutas, e têm a função de proteger esses alimentos contra insetos, radiação ultravioleta e infecções microbianas, sendo ingeridas por nós através de alimentos e bebidas, como vinho tinto, chá verde, chocolate e açafrão. Além de conservar alimentos, os polifenóis são benéficos à nossa saúde de diversas formas, e são identificados mais de 8.000 tipos, como as catequinas, os resveratrol, a curcumina, as antocianinas e os flavonoides. Os conservantes naturais têm diversas vantagens.
como a adição de extratos vegetais ou óleos essenciais em produtos processados, dando a oportunidade para promoção e incentivo à ingestão de ingredientes funcionais sem alterações drásticas nos nossos hábitos alimentares. Por exemplo, o uso do alho, pois além de sua atividade antimicrobiana, apresenta atividade quimiopreventiva e antioxidante, agindo na redução do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Apesar dos benefícios dos conservantes naturais, a sua aplicação ainda é bem limitada, pois para obter-se uma boa eficácia é necessário aplicar vários métodos de conservação em conjunto, como no caso da combinação de óleos essenciais com quitosana, para melhorar a qualidade de peixes e prolongar a sua vida útil. Desta forma, a probabilidade de causar efeitos organolépticos negativos e até problemas de saúde é alta. Um exemplo é o consumo de extratos vegetais com alto teor de tanino, que podem reduzir a absorção de vitaminas do complexo B, assim como a ingestão contínua de pimentas e gengibres, que podem causar refluxo gastroesofágico. Mas além do risco à saúde, na ingestão contínua, há o fator de contaminação e adulteração, que podem ocorrer no plantio, colheita, estocagem, transporte por esporos, fungos, leveduras e insetos, gerando danos ao consumidor e prejuízos à indústria, principalmente em produtos enlatados. Assim como os conservantes artificiais, os conservantes naturais também possuem regulamentação e liberação de uso pela Anvisa. A Resolução número 28/2001 aprova o uso da natamicina como conservador e superfície de produtos cárneos embutidos na quantidade máxima de 1 mg por decímetro quadrado. Nossa, que interessante! E apesar dos dois conservantes terem algum tipo de malefício, o conservante natural ele é melhor para a nossa saúde, pois são melhores metabolizados em nosso organismo, são mais nutritivos, portanto, temos uma alimentação mais saudável. E a propósito, o uso do vinagre eu já sabia, pois ele é um dos principais ingredientes para fazer o picles de pepino em conserva. Sim, utilizamos conservantes naturais a todo momento. E você, também sabia disso? Aliás, que tal procurar nos rótulos dos produtos que você tem aí em casa alguns dos conservantes que a gente citou aqui? E não esqueça de deixar nos comentários se achou, tá? Até o próximo Que Conhecimento! E não se esqueça de se inscrever no canal, hein?